Oiê! E aí, como é que vocês estão? O tema de hoje é: e se Deus mudar os planos? Você já parou para pensar nisso? A gente traça tantos planos, coloca metas, objetivos, mas e se tudo mudar? Você está disposto? Está disposto a dizer: Senhor, eu aceito, por mais difícil que seja, eu continuo te amando, eu continuo te seguindo? Ou você faz o contrário? Se ira, se revolta? Eu vou contar pra vocês, eu já contei é meio que um testemunho lá no Instagram. E pra quem é novo, quem não viu, perdeu, eu vou contar de novo isso aqui no vídeo, porque faz muito sentido aqui pro título do vídeo. E talvez esse vídeo não seja uma conversa comum, igual foi os outros vídeos, mas seja o meu testemunho aqui contado pra vocês. Aconteceu o seguinte comigo. Eu já contei pra vocês que eu fiz transição de carreira. Eu mudei de CLT para CNPJ e isso lá em 2022. Eu comecei a pensar nisso ali pelo meio do ano de 2022. Quando foi em outubro, eu abri o CNPJ e em dezembro de 2022 ainda eu saí da CLT. E tava tudo, sabe, andando nos conformes, tudo conforme o plano, tudo bonitinho, deu certo. E o Senhor nos entregou outro CNPJ no mesmo mês. Algo que a gente não esperava, sabe? Foi algo muito novo pra nós. Uma área que a gente não conhecia até então. Então foi desafiador. Então de um a gente teve que tocar. Oi. Olha quem tá aqui de novo. Alice. É? Então a gente teve que tocar aí os dois CNPJ. E foi tudo dando certo, foi tudo se encaixando. E quando foi em... Oi, galerinha do canal da minha mãe. Tu tá todo sujo. Vai lá. Fecha a porta. Quando foi em outubro de 2023, o CNPJ da engenharia fez 1 ano. E eu tava muito feliz, sabe? O faturamento tava um valor ok, sabe? Pra uma empresa no início tava excelente. E aí eu comecei a orar, e Senhor, obrigado, o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E sabe quando vem, sabe, no teu coração, uma coisa pontual, era claro, era nítido. E o Espírito Santo me pediu: entrega tal, tal e tal contrato. Na hora, a reação era tipo essa: oi? Não, eu devo estar louca. Foi tipo isso. E aí eu fiquei: não, isso não pode ser de Deus, é coisa da minha cabeça e não vou fazer isso não. E aí segui a vida. E eu já comentei isso aqui com vocês, que o Espírito Santo, ele incomoda. Mas ele incomoda num nível que é de tirar a paz. E aquilo começou a me incomodar muito. E aí eu comecei a de fato entender que realmente era o Senhor que estava me pedindo aqueles contratos. Só para vocês entenderem, eu vou abrir um adendo aqui. Nessa empresa da engenharia eu trabalho da seguinte forma: eu tenho contratos pontuais e contratos fixos mensais. Então os contratos pontuais eu pego ali serviços pontuais, entrego, o cliente me paga e tchau, obrigado. E nos contratos fixos mensais eu fico ali prestando assessoria e mineração. Eu sou engenheira de Minas, pra quem não sabe. Eu fico prestando consultoria durante o mês inteiro e eles me pagam mensalmente. Tem um contrato tipo anual e aí todo ano a gente renova esse contrato. E esse contrato que eu tinha que abrir mão, os contratos eram esses mensais. Fechando o adendo agora, fechando parênteses. E aí eu comecei a orar por isso. Senhor,
sabe? Traz clareza ao meu coração, se é o Senhor mesmo que tá me pedindo esses contratos, porque eu falava, não, isso beira a loucura. O Senhor, se é o Senhor, sabe? Eu fui bem audaciosa. O Senhor não tá fazendo conta, eu acho que o Senhor tá aí somando errado. Porque era 70% do meu faturamento. Então, assim, era uma coisa que não fazia sentido. E aí eu comecei a orar por isso. E quanto mais eu orava, mais o Senhor confirmava o meu coração, sabe? Mais aquilo me trazia paz. E eu fui começando a aceitar, mas foi um processo muito doloroso. Aquilo foi muito doloroso pra mim. Porque o que eu falava nas minhas conversas com Deus? Eu estudei pra isso, sabe? Eu estudei muito tempo para que isso acontecesse. Para que eu tivesse uma carreira profissional, para que eu pudesse trabalhar na minha área. Eu não posso fazer isso, não posso. Eu não quero fazer isso. E o Senhor só me pedia para desacelerar, ficar dentro de casa um pouco mais, cuidado, não para me parar, zerar minhas atividades, não, mas Ele pedia para reduzir, para eu cuidar do meu casamento, para eu cuidar dos meus filhos. E foi um processo que eu passei assim, literalmente sozinha. E eu chorei muito, porque eu não queria entregar isso. E quando de fato eu entendi que era o Senhor, eu renunciei. E eu comecei a ligar pro pessoal, liguei pra contabilidade, pedi pra eles reduzir os honorários, porque eu ia encerrar alguns contratos. Liguei na moça que me ajudava com o Instagram, nas postagens do Instagram da engenharia. Pedi pra ela reduzir, não tinha como ela reduzir, eu dispensei ela, sabe? Eu acertei com ela e dispensei ela. Então, assim, foi um período que eu enxuguei bastante para que os custos da empresa da engenharia coubessem dentro do valor que ia ficar. Então, assim, eu tive que me ajustar aí para fazer isso. E aí, passou novembro, passou dezembro. Em dezembro eu já tinha conseguido me desvincular desses clientes, eu já tinha dispensado, os clientes arrumaram outra pessoa, passei a situação que estava, as empresas, os processos deles, como estavam correndo, e aí entreguei. Isso em dezembro eu já não estava mais com essas empresas, com esses contratos. E foi um período que o Senhor, Ele me moldou de tal forma que eu não consigo explicar. Dentro do meu casamento, dentro do meu maternar, como pessoa, como mulher. Depois eu quero trazer para vocês sobre o quadro dos sonhos. E eu acredito muito no quadro dos sonhos. Eu acredito muito na visualização. Eu sou uma pessoa muito visual. E eu queria só fazer um parêntese aqui também, que eu sou adepta do quadro dos sonhos desde 2022, quando eu iniciei minha transição de carreira. Aí eu fiz pela primeira vez em 2022. Fiz 2022, fiz 2023. Quando foi final do ano de 2023, né, que eu já tinha entregado esses processos, eu fui montar meu quadro para esse ano de 2024. E eu percebi que algumas coisas eu não estava sendo tão específica. Depois eu quero trazer para vocês mais detalhada a questão do quadro dos sonhos. Eu não estava sendo tão específica nos meus sonhos. Estavam as coisas meio assim aleatórias, sabe? Não aleatórias, mas... Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muita vontade de conhecer o mar. Só que eu não colocava que eu queria conhecer o mar, eu só colocava que eu queria viajar. Era isso, é sobre isso que eu tô falando. Eu não era tão específica. E quando foi esse ano, final de 2023, eu listei 2 cidades quais eu queria conhecer. Vou para essas cidades para conhecer o mar. Organizei meu quadro certinho ali, com as 11 áreas, os 11 pilares da minha vida. Mulher tá aqui. E aí, as coisas foram acontecendo, assim, de dezembro. De dezembro, assim, até agora, a gente tá em setembro, começo de setembro de 2024, começaram a acontecer coisas que...
cara, não tem explicação. Você não tem lógica, sabe? Não, que eu sei que não é por mim, não é pelo nosso trabalho, não é... É algo que... Depois eu quero trazer pra vocês também. Não agora, nesse vídeo, senão vai ficar muita coisa, muito comprido. Deixa eu finalizar a questão dos contratos. Quando foi em dezembro, as coisas se encaminharam, foi assim, sabe? Tudo muito rápido. A gente organizou a viagem e dia 5 de janeiro de 2024, a gente estava no mar. Eu, enfim, conheci o mar. E, sabe, várias outras coisas começaram a acontecer de forma inexplicável. Quando foi em março de 2024, março desse ano, começou a quaresma. Para quem não sabe, eu sou católica. Quem é católico vai me entender nesse ponto. E aí eu coloquei, fiz minha penitência, né? Coloquei algo para tirar como penitência. E eu orava ao Senhor por mais intimidade. Falei, durante essa quaresma eu vou orar por mais intimidade com o Senhor. E eu me proponho a conhecer as mulheres da Bíblia. Então eu listei várias mulheres, eu não me lembro quantas agora, mas eu listei todas as que apareciam pra mim aí de nomes aleatórios, ou eu lendo uma aparecia outra, eu listei todas e eu falei, eu vou conhecer o máximo de mulheres que eu puder aqui de dentro da Bíblia. E eu fiz isso durante a quaresma inteira. E foi estudado mesmo, eu lia na Bíblia, ia lá, anotava, fazia as anotações, eu trazia pro Instagram, eu compartilhava as coisas que eu aprendia. E aquilo me moldou de tal forma. E no final da quaresma, o Senhor nos entregou algo muito grande. E eu só conseguia chorar, sabe? Porque era um, inclusive, dos nossos objetivos, que no meu quadro dos sonhos eu tinha mensurado para 10 anos. E o de repente de Deus, né? No de repente aconteceu. E sabe, eu só sabia chorar. Eu falava, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é tão bom. Isso é impossível. Sabe, como que isso aconteceu? Não tem explicação. E um dia eu tava levando os meninos, antes de finalizar a quaresma, eu tava levando os meninos pra natação. E tava lá esperando enquanto eles terminavam a aula. E o Espírito Santo, ele falou muito claro ao meu coração, sabe? Eu tinha passado pela história de Sara, que é a mulher de Abraão. Eu tava conhecendo Sara, né? Então eu passei por Abraão ali, mas eu não me atentei muito à parte dele. Eu tava conhecendo Sara, que foi uma das mulheres que eu conheci na quaresma. E aí aquele dia eu tava sentada e o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração. Sabe, quando eu pedi Isaac de Abraão, eu não queria Isaac, mas eu queria conhecer o coração de Abraão. Sabe, quando eu te pedi os contratos, eu não queria os contratos, mas eu queria saber onde estava o teu coração, se eles estavam nos números ou se ele estava em mim. E aquele dia eu chorei, sabe, eu chorei tanto, e ainda hoje, quando eu lembro disso, eu choro, porque só depois de 5 meses... de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses depois eu fui entender o motivo dos contratos. E às vezes o Senhor, ele vai te pedir coisa, vai te pedir para abrir mão de coisas que você quer muito e você não entende o porquê. Às vezes ele te tira coisas que são valiosíssimas, importantíssimas para você, e você não entende o porquê, nem entende e nem confia, não tem paciência no processo. E hoje a gente já tá em novembro, e de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, setembro, 6 meses depois. Se eu contar pra vocês tudo que já aconteceu de lá pra cá, vocês não acreditam, porque eu mesma, às vezes, eu fico pensando e eu não acredito. O quanto você está disposta a renunciar. O quanto você está disposta a confiar. O Senhor quer te entregar tantas coisas
mas às vezes você deixa de cuidar daquilo que ele já te entregou, seus filhos, o seu casamento, e ele fica aguardando você dar valor naquilo que ele já te entregou para ele poder derramar mais sobre você. E às vezes você fica, Senhor, me dá isso, derrama isso, faz isso por mim. E o Senhor tá, filha, e aquilo que eu já te entreguei? Você tem feito o quê? Eu sempre pensei que as minhas maiores conquistas fossem as conquistas profissionais. Afinal, eu me formei para isso, né? Eu sempre pensei assim, eu vou me formar porque eu não quero ser capacho de homem. Eu vou me formar porque eu não quero depender de homem. E o Senhor me ensinou não só depender do meu marido, mas ele me ensinou a depender dele, primeiro dele. E ele fez isso de forma... Ele precisou, sabe, esmagar o meu ego, esmagar o meu orgulho para que isso acontecesse. Os meus planos eram outros. E o Senhor tem derramado tantas coisas sobre nós, muito maiores do que os meus planos lá atrás. Eu acredito muito no poder da renúncia. Quando você é obediente, quando você é fiel a Deus, quando você se propõe a ouvi-lo, Ele não só te ouve, mas Ele também faz, Ele te responde. Só que Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar. E você precisa ter paciência, você precisa ser resistente. Resistente para permanecer, mas você vai precisar ser flexível para que o Senhor te molde da maneira como Ele quer. E mais uma vez eu te pergunto, e se os planos de Deus não forem os mesmos que os teus, você está disposta? Está disposta a abrir mão? Está disposta a renunciar da tua vontade? Só quero te lembrar que os planos de Deus, eles são muito maiores. E nas minhas orações eu sempre falo isso para Deus. Eu sei que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que o Senhor tem guardado para mim. E eu estou disposta, eu estou disponível a acessar. Mas eu te peço, me capacita, me molda conforme a tua vontade. Que não prevaleça a minha vontade, os meus sonhos, mas que prevaleça os teus sobre a minha vida. Ainda que me doa, eu desejo fazer a tua vontade. Hoje foi mais um testemunho. Eu sabia que eu ia me emocionar, eu sempre choro pensando nisso, falando sobre isso. E eu espero que tenha servido para vocês de alguma forma. Fique com Deus. Beijo.